Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 201 No Futuro 1 Clank. Deslizei as portas que davam para a varanda. Que irritante! Após a partida com Aris, saí imediatamente. Com todos distraídos com a partida de Kevin, aproveitei a oportunidade para escapar e voltar para o meu dormitório. Assim, evitei a maioria dos repórteres. Além disso, além das eletivas, não houve outras palestras hoje. Portanto, eu era naturalmente livre. Em relação à luta de Kevin, ele venceu naturalmente. Eu não tinha certeza de quantas vezes ele foi desafiado, mas provavelmente foram mais de 5. E o que devo fazer agora? Muitos dos meus planos mudaram por causa do que aconteceu nos últimos dias. Meus planos de ficar quieto foram praticamente descartados. Eles eram? Agora que pensei nisso, embora não pudesse mais permanecer tão escondido quanto antes, nada me impedia de acumular minhas forças secretamente. Acho que você poderia dizer que agora eu estava operando tanto na luz quanto na escuridão. De certa forma, isso foi bom. Muitos dos meus planos aceleraram como resultado disso. Eu não precisava ser tão cauteloso como antes e poderia ser mais descarado sobre isso. Devo criar um pseudônimo? Ao criar um pseudônimo, eu ainda poderia operar mais secretamente. Por um lado, eu seria esse indivíduo talentoso que estuda na fechadura. Por outro lado, usaria meu outro pseudônimo para operar meu grupo e empresa mercenária. Isso seria o ideal. Mas quem sabe? Eu precisava de mais tempo para pensar sobre isso. Depois do que aconteceu alguns dias atrás, minha confiança se despedaçou. Sempre que eu inventava um plano, ficava paranoico. E se isso acontecesse? E se isso acontecesse? E se um meteorito caísse repentinamente do céu e destruísse minha empresa? Com meus sucessos recentes se acumulando, tornei-me arrogante e complacente. Eu precisava parar de pensar que tinha tudo sob meu controle. Nada nunca esteve sob meu controle. Assim como Everblood, havia coisas que eu não conseguia explicar. Eu precisava bater isso no meu crânio. Eu tinha tanta certeza de que tudo estava indo de acordo com meus planos antes e adivinhe, Everblood apareceu. Alguém que eu não considerei adequadamente. Tem aquele filho da puta também. Havia também Mateus. Eu nunca esperei que ele viesse a público com o incidente. Se pudesse, teria imediatamente contado a verdade a Irene. A verdade sobre o fato de que ele era um vilão. Infelizmente, não pude. Com Matthew sabendo que eu tinha uma maneira de curar a maldição Mindriakir, eu sabia que não poderia tocá-lo no momento. Se tal notícia fosse revelada ao mundo, não apenas eu me tornaria o alvo número 1 dos demônios, mas também seria o alvo de outras pessoas que estavam desesperadas pela cura. Felizmente, como pude revelar que ele foi contratado por um demônio, ele também não pôde revelar o que sabia. No momento, estávamos em um impasse. Droga, eu preciso ser mais forte. Cerrei os dentes com força e encarei a paisagem do lado de fora da varanda. Eu tinha que ficar mais forte mais rápido. Eu não posso deixar isso continuar. Pegando o diário que continha todas as informações sobre o romance, folheei rapidamente as páginas. Virar. Cadê? Como eu sabia que tinha que ficar mais forte, naturalmente tive que ver o que poderia fazer para me tornar mais forte. O livro em minhas mãos tinha a resposta. Esta deve ser a página. Parando em uma determinada página, fiz uma careta. Virar. Lambendo a ponta do meu dedo, eu folheei para a próxima página. Meus olhos se moviam constantemente da esquerda para a direita. Eu precisava procurar algo no romance que pudesse ser útil para mim no futuro. Um item ideal seria aquele que me ajudasse a passar pelos detectores de mentiras.
Isso era um problema, e se não fosse por Irene ser capaz de detectar mentiras, nada disso teria acontecido. Felizmente, havia um item que poderia me ajudar com relação a isso. Plap. Aia. Alguns minutos depois, fechei o livro e exalei. Eu sabia o que tinha que fazer agora. Depois de dar uma boa olhada no livro, tive uma ideia geral do meu próximo curso de ação. Mesmo que isso causasse alguns problemas para algumas pessoas no futuro, eu não me importava mais. Agora tudo o que eu queria fazer era ficar mais forte. Jim. Naquele momento, meu telefone tocou de repente. Eles concordaram em ouvi-lo. Era Amanda. Sua mensagem foi vaga, mas eu imediatamente entendi o que ela quis dizer. Caçador de demônios? Eles concordaram? Sim. Quando? Eu precisava saber a hora. Como se tratava de uma reunião formal, eu precisava me preparar totalmente. Apenas um erro e o negócio pode fracassar. Semana que vem, um dia depois do banquete. Entendo, vou deixar tudo pronto até lá. Ok. Depois disso, Amanda não me mandou mais mensagens. Como eu conhecia sua personalidade, não me incomodei. Tudo bem, isso é bom. Garantir este acordo tiraria um peso das minhas costas. Eu não apenas garantiria um sistema monetário de longo prazo, mas também criaria uma conexão com a guilda dos caçadores de demônios. Naturalmente, a razão pela qual me destaquei tanto hoje foi por causa disso. Quanto mais talentoso eu parecia, maior era o apelo do projeto. Eles não estavam apenas investindo no sistema de cartas mágicas, mas em mim também. Era isso que eu queria. Eu acho que está resolvido por enquanto. Além disso, tem isso também. Olhando para o meu pulso, olhei para a pulseira na minha mão. Eu ainda não tinha verificado os itens extras que recebi de Morra. Com tudo o que aconteceu recentemente, não tive tempo suficiente para verificar adequadamente meus despojos. Talvez houvesse algo interessante misturado ali. Antes disso, e acho que é hora de irritar Melissa. Peguei meu telefone e rapidamente digitei uma mensagem. Melissa, sobre a poção e quando? Afinal, meu braço ainda doía. Ao mesmo tempo, dentro de um espaço branco de laboratório. Clank. Clank. O som pesado de máquinas movendo itens para lá e para cá ressoou pelo espaço branco do laboratório. Grandes braços metálicos moviam-se pelo asfalto carregando caixas de diversos tamanhos. Dentro deles havia peças robóticas sobressalentes ou poções de cores diferentes. Boom! De repente, uma grande explosão soou dentro do laboratório. Dentro de uma sala confinada branca que podia ser vista através de um vidro retangular, o fogo se espalhou por toda parte enquanto envolvia toda a sala. Não muito tempo depois, o fogo se acalmou e um cartão vermelho segurado por duas pinças foi revelado. Uma voz fria e mecânica soou. Registro de experiência #598. Mana remanescente na sala, 49%. Parada em frente ao vidro, uma linda garota murmurou interiormente. Outro fracasso. Depois de inúmeras tentativas, Melissa ainda não conseguia sincronizar o mana inserido no cartão com os pixels certos. Apesar do fato de que o círculo mágico atual instalado no cartão era um simples fireball, ocasionalmente alguns outros psions que não eram flame psions entravam no sistema, resultando em uma grande perda de eficiência. O que estou perdendo? Comparado com quando ela tinha acabado de começar, houve muitas melhorias e, no entanto, isso não foi suficiente. Para que o cartão fosse comercialmente viável, a Melissa precisava ter apenas 30% de perda de eficiência. Mais do que isso, não adiantava usar o cartão. No momento, sua perda de eficiência foi de 49%. Ainda muito longe de seu objetivo. Melissa, você tem uma mensagem. De repente, uma voz nítida chamou por ela do outro lado da sala. Uma garota alegre caminhou na direção de Melissa. Rose?
Quem me enviaria uma mensagem no momento? Com a mão direita no jaleco branco, Melissa pegou o telefone. Instantaneamente suas sobrancelhas franziram. Melissa, sobre a poção e quando? Esse bastardo. Melissa apertou a lateral do telefone. Ela já estava ocupada o suficiente com o conceito de cartão mágico e agora ele queria que ele fizesse uma poção avançada. Foda-se isso. Rose, peça uma poção avançada do mercado. Virando-se para seu assistente, ela ordenou rapidamente. Ela não se importava em fazer uma poção sozinha, então era melhor pedir uma no mercado e fingir que era dela. Uma poção avançada? Sim. E a qualidade? Torne-o mais baixo e sem arranhões, faça-o com a mais alta qualidade que puder encontrar. Melissa foi originalmente tentada a apenas dar a Ren a poção de menor qualidade. No entanto, ela de repente percebeu que seria irreal. Como ela, Melissa Hall, pôde fazer uma poção de qualidade tão baixa? Impossível. Seu orgulho não permitiria que ela fizesse isso. É cerca de 40 milhões tudo bem? 40 milhões. Sim. Sim. Secretamente cerrando os dentes, Melissa assentiu. Calma, Melissa, você pode estrangulá-lo secretamente durante o sono. Uma vez que ela desenvolveu o sistema de cartão mágico, o dinheiro começará a entrar. Comparado com o que ela costumava gastar em experimentos todos os dias, 40 milhões poderiam ser considerados trocados para pessoas como ela. Jean. Alô? Alguém aí? Eu posso dizer que você viu a mensagem. Não acredito que você está me fantasiando. Que rude. Antes que ela pudesse terminar de ler a mensagem, as veias de Melissa já estavam salientes em sua testa. Eu juro por Deus. Fazendo o possível para suprimir sua raiva, ela digitou. Peço humildemente desculpas pelo inconveniente. Este escravo fará sua poção rapidamente em tempo recorde apenas para você. Não como se ela estivesse ocupada com a vida real, algo que outra pessoa parece não ter. Talvez você queira uma massagem logo após eu entregar a poção? Isso seria realmente muito bom, não vou mentir. Momentos depois de enviar sua resposta, ela recebeu uma resposta. Olhando para a resposta, Melissa sorriu. O sorriso era tão assustador que Rose, que não estava tão longe dela, teve que dar alguns passos para trás. Tudo o que ela viu foi a morte. Ren Dover. Distrito Norte. Dentro de uma mansão de tamanho médio, uma voz infantil soou. Vá. Onde está Pudding? Calma, Nola, Pudding vai voltar logo, ela deve estar passeando pelos complexos. Pegando Nola nos braços, Samantha Dover rapidamente tentou acalmá-la. Ela estava acostumada com essas cenas. Ocasionalmente, Pudding escapava de casa por períodos prolongados, deixando Nola chateada. Samantha mandou uma mensagem para Ren sobre esse problema, ao qual ele respondeu: está tudo bem, ela voltará em breve. Ela faz isso de vez em quando. E era verdade. Não muito tempo depois, o Pudim voltaria rapidamente para casa. Naturalmente, a partir daí Samantha não se preocupou mais com seu sumiço. O único problema era Nola. Enquanto esperamos o Pudim, por que você não brinca com a mamãe agora? Nu. Pudim é melhor. Oh meu Deus! Dentro de um espaço isolado, a figura de uma bela mulher podia ser vista sentada com as pernas cruzadas. Depois de se mudar da casa de Ren, Angélica conseguiu encontrar um local bastante seguro e isolado onde começou sua descoberta. Mesmo que sua descoberta não causasse uma grande comoção, ela naturalmente queria estar no cofre mais seguro. Por isso ela escolheu um espaço isolado. Aia, e depois disso eu devo ser capaz de avançar. Angélica suspirou e olhou para sua mão. Uma fruta preta que pulsava em um tom vermelho apareceu. Olhando para a fruta, seu rosto era solene. Era isso. Com a ajuda da fruta, ela finalmente chegará ao posto de Visconde.
Um sonho há muito acalentado dela. A partir deste momento ela será conhecida como o Visconde von II. Gole. Engolindo um bocado de saliva, Angélica aproximou a fruta do rosto. Aqui vai nada. Crunch. Angélica deu uma mordida na fruta. Capítulo 202, O Futuro 2. Clique. O que você acha? Dentro de uma sala escura como breu, em uma mesa longa e redonda, sentavam-se vários indivíduos obscuros. Exibida diante deles estava uma projeção de um jovem com cabelo preto e olhos azuis profundos parado no que parecia ser uma arena. De todas as figuras sentadas, apenas uma se levantou. Um homem relativamente velho que tinha longos cabelos grisalhos e um bigode ralo no rosto. A julgar pelo respeito que os indivíduos na sala tinham com ele, pode-se inferir que ele era uma figura relativamente importante. Enquanto o clipe tocava, os olhos do jovem lentamente se tornaram cinza opaco. Não muito tempo depois, a partida terminou. Foi unilateral. O jovem nem uma vez se mudou de seu posto. Depois que o clipe terminou, o silêncio prevaleceu na sala, pois ninguém falou. Que habilidade era essa? Depois de um tempo, uma das figuras quebrou o silêncio e falou. Seus olhos permaneceram fixos no jovem exibido na tela. Também não tenho certeza. O velho balançou a cabeça. Ele também não tinha muita certeza sobre o que havia acontecido. Apesar de ser uma das pessoas mais fortes no domínio humano, ele não era onipotente. Ele não sabia de tudo. Poderia ser uma habilidade indutora de medo? Uma figura interveio. Duvido, já vi habilidades parecidas, mas nenhuma chega perto dessa. Do que você acha? Eu também não tenho certeza. Outra figura falou. Então eu poderia ser apenas o poder da juventude? Isso mesmo, pelo que li ele foi classificado como I+, pode muito bem ser apenas a aura dele. Instantaneamente, a sala se encheu de discussões à medida que mais e mais pessoas participavam. De repente, enquanto todos falavam, uma das figuras sentadas na sala falou enquanto olhava para o velho. Senhor, eu não entendo. Por que tivemos que divulgar suas informações? Se quiséssemos protegê-lo, não seria melhor não divulgarmos suas informações? Instantaneamente a sala ficou em silêncio. Todos olharam para o velho. Eles também estavam curiosos. Sentindo os olhares direcionados em sua direção, o velho balançou a cabeça. Infelizmente, por causa da pressão vinda das guildas, tivemos que revelar a informação. O velho realmente sentiu que era uma pena. Com o mundo ainda seguindo um princípio capitalista, jovens talentosos eram tratados como peças de prêmio para as principais guildas possuírem por causa de sua honra. Se houvesse uma chance de encontrar um jovem talentoso, eles deveriam denunciá-lo imediatamente. Isso era para que eles pudessem criá-los em futuras potências para o bem da humanidade. O velho sabia que isso era besteira. Apesar do fato de que os humanos estavam enfrentando a ameaça de extinção. Em vez de estarem unidos, os humanos ainda se segregavam em diferentes facções com a ideia de querer mais poder. E acho que não há fim para a ganância humana. Mais uma vez o velho balançou a cabeça. Ele originalmente queria manter a classificação e o talento dos jovens selados, mas com a pressão vinda de todos os lados, ele teve que ceder. Afinal, ele foi responsável por milhares de empregos de pessoas. Mesmo que ele fosse forte. Ele era apenas um homem. Diga ao Locke para cuidar dele. E certifique-se de avisar Maximus. Não vou tolerar mais um dos erros de seu filho. Se a pressão chegar, até mesmo uma picada de mosquito pode ser devastadora. Desta vez ele estava falando sério. O que aconteceu com Kevin não faz muito tempo realmente o deixou furioso. Se não fosse pelo fato de Gilbert não ter matado Kevin, ele teria agido pessoalmente. Um talento como Kevin não poderia morrer. E espero não ter que agir. Acalmando-se, o homem suspirou.
Isso era o melhor que ele podia fazer pelos jovens no momento. Ele realmente esperava que lhe desse uma surpresa agradável no futuro. O mundo precisava de jovens talentosos mais do que nunca. Especialmente porque eles estavam atualmente enfrentando a ameaça de extinção. Entendido. Olhando para o velho, todos gritaram em uníssono. A reunião terminou depois disso. Fechadura, 7h50. Classe A 25. Tendo causado uma boa impressão durante minha sessão de sparring ontem, ninguém se aproximou de mim. E bom dia. Manhã. Ninguém além de Kevin, é claro. Pegando seu tablet, Kevin sentou-se. Acostumada com Kevin agora sentado ao meu lado, eu não me importava com a presença dele. Haha, olha isso. Percorrendo seu tablet, Kevin riu alto e me entregou seu tablet. Curioso, peguei e li o que estava escrito nele. Exibição chocante de poder vindo de Kevin Voice R. Bah, não me mostre essa porcaria. Jogando o tablet de volta para Kevin, revirei os olhos. Já tinha visto artigos suficientes falando sobre mim. Toda vez que via um artigo sobre mim, acabava me encolhendo muito. Felizmente, eu sabia que com o tempo eles diminuiriam lentamente em número. Ah, certo, seu terno chegou? Deixando o tablet de lado, Kevin de repente pensou em algo. Meu quarto? Sim, aquele que compramos há alguns dias. Deu certo. Fiquei sinceramente surpreso com a eficiência dos alfaiates. Em um dia o terno já foi enviado e entregue em meu apartamento. Não experimentei o traje, mas por fora parecia muito bom. Não tenho certeza se era confortável. Parecia bem apertado. Então, e quanto a isso? O que sobre o que? E quanto ao terno, quero dizer. Você gosta do que escolhemos? Eu acho que está tudo bem. O que quer dizer com tudo bem, eu escolho o terno. Claro, é bom. Enquanto Kevin e eu conversávamos, Emma interrompeu de repente. Era evidente que ela estava escutando nossa conversa. Ignorando sua tentativa flagrante de entrar na conversa sem parecer que ela estava escutando, eu respondi. É realmente? Para mim, parecia apenas um terno normal. Embora parecesse bom, nada se destacava. Esse cara não tem jeito. E o que você está fazendo aqui? Inclinando-me para trás, cruzei os braços. Quanto a mim. O que você está fazendo aqui? Volte para o seu lugar. Este assento tem o seu nome? Olhando em volta, Emma apontou para o assento em que ela estava. Franzindo a testa, eu balancei minha cabeça. Não. Então sente aqui, eu vou. Sorrindo, ela se sentou. Nenhuma palavra escapou da minha boca. Ela estava fazendo isso de propósito, não estava? É inútil. Uma vez que Emma coloca sua mente em algo, não há como convencê-la. Sentado ao meu lado, Kevin balançou a cabeça. Ele já havia passado por isso várias vezes. Eu sabia. Por isso fiquei sem palavras. Ah, Amanda senta aqui também. Pouco antes de eu estar prestes a repreendê-la, vendo Amanda entrando na sala de aula, Emma acenou para ela. Olhando na direção de Emma, os olhos de Amanda estavam nebulosos. Ela não era uma pessoa matutina. Por quê? Apenas venha, não me deixe aqui sozinho com aqueles também. Então por que você simplesmente não vai embora? Eu retruquei rapidamente. Se ela não quisesse se sentar ao meu lado, ela poderia simplesmente se mover. Ninguém a estava forçando a ficar comigo e com Kevin. Emma me ignorou e continuou importunando Amanda. No final, ainda letárgica por ter acabado de acordar, Amanda cedeu e sentou-se ao lado dela. Uma fileira à frente de onde eu estava sentado. Ótimo, bem quando eu pensei que não poderia ficar pior. Tudo bem. Dando tapinhas no meu ombro, Kevin me consolou.
Isso é praticamente sua culpa. Se Kevin nunca tivesse se sentado ao meu lado, isso nunca teria acontecido. Se antes muitos alunos olhavam na minha direção, agora praticamente todos olhavam na minha direção. Kevin era o suficiente. Mas agora Emma e Amanda também? Você está brincando comigo? Ah, certo, Kevin, a que horas você vai ao banquete na semana que vem? Virando-se, Emma perguntou. Por volta das 19 horas p.m. Eu o vejo. Por que perguntas? Nada. Virando a cabeça, Emma evitou a pergunta. Sua voz tinha um toque de decepção. Percebendo isso, revirei os olhos. Apenas diga a ele que você já quer ir com ele. Emma estava obviamente tentando pedir a Kevin para ir com ela. Infelizmente para ela, Kevin era estúpido. A menos que ela dissesse na cara dele, ele nunca entenderia a dica. E você, Ren? Sem saber disso, Kevin me fez a mesma pergunta a qual respondi vagamente. Em qualquer momento. Isso foi uma mentira. Na verdade, eu ia sair 1 hora antes de Kevin. Havia uma razão para isso. Foi para impedir algo que eventualmente acontecerá na festa. Embora o enredo fosse diferente do que eu lembrava, os eventos no Loca ainda deveriam ser os mesmos, certo? Eu não tinha certeza. É por isso que eu queria ir cedo e verificar. Ah, certo, Kevin, a propósito, você ouviu sobre o... Recuperando-se rapidamente, Emma se virou e perguntou. E a aula está começando. Cortando Emma no meio da frase, coloquei meu dedo em meus lábios. 1 segundo depois, a porta da sala se abriu e Donna entrou. Verificando a hora, 8 horas, murmurei. Pontual como sempre, nem 1 segundo atrasado. Tarde naquela noite. Bang! Emma fechou a porta de seu quarto e pulou na cama. Bastardo denso. No último dia, Emma tentou dar o máximo de dicas que pôde para Kevin. Ela queria que ele acompanhasse ao banquete. A razão era simples. Dado o quão popular ela era, ela naturalmente atrairia a atenção de muitos garotos. Isso já aconteceu com ela várias vezes no passado. Sabendo disso, ela queria que Kevin agisse como seu escudo. Enquanto ela estivesse com ele, ninguém ousaria incomodá-lo. Infelizmente. Como ele pode passar tanto tempo com aquele filho da puta? Desde a semana passada, Ren e Kevin eram quase inseparáveis. Estavam quase sempre juntos. Ele até mudou de lugar para sentar ao lado dele. Na verdade, Emma entendia por que Kevin estava interessado em Ren. Ela também estava ligeiramente interessada nele. Desde que o assistiu lutar, o interesse de Emma por ele aumentou. Especialmente depois que ela o viu lutar contra Aris. Ela não sabia o que ele fez naquele dia, mas ele era assustador. Na verdade, no momento em que o viu na arena, ela se lembrou do tempo em Olberg. Quando ele estava estrangulando Jin. Eles tinham a mesma vibe. Frio e cruel. Isso não vem ao caso. Emma balançou a cabeça e descartou tais pensamentos de sua cabeça. Havia uma questão mais premente. Para ela, a maneira como Kevin e Ren ficaram tão próximos um do outro foi tão rápida. Dentro de alguns dias e de repente eles eram melhores amigos? Quem compraria isso? Emma não. O que poderia ter acontecido entre eles durante esse período de tempo? Será que ele pode ser? De repente ela teve um pensamento, seu corpo estremeceu como resultado. Ela rapidamente balançou a cabeça. Não, 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 tire sua mente da sarjeta. Não tem como Kevin ser assim. Talvez Ren, mas não Kevin. Mas e se? Caindo profundamente em sua ilusão, Emma quicou em sua cama enquanto a golpeava repetidamente. No dia seguinte, Emma assistiu às palestras com olheiras brilhantes sob os olhos. Segunda-feira, 18 horas p.m.
Uma semana se passou e finalmente chegou o dia do banquete. Como de costume, assisti às palestras da manhã e da tarde. Além dos olhares incomuns aos quais eu estava começando a me acostumar, nada de especial aconteceu. Tendo marcado minha luta na semana passada, ninguém me abordou. Sejam os 5 tiranos, as facções ou os professores. Isso era compreensível. Todos eles queriam me observar antes de se aproximar de mim. O que eu fiz na arena deixou a maioria das pessoas apreensiva. Na verdade, não se sabia muito sobre mim. Minha formação também era desconhecida. A extensão de minhas habilidades era desconhecida. Além de aquele sobre o qual ninguém sabia nada, tudo sobre mim era desconhecido. Portanto, sem obter uma leitura adequada sobre mim, ninguém se aproximaria de mim naturalmente. Então, na semana passada, foi bem tranquilo. Não tenho certeza sobre o futuro. É por aqui. Não, por aqui, certo? No momento, eu estava me olhando no espelho. Vestindo um terno liso azul profundo que complementava meus olhos e delineava perfeitamente os contornos do meu corpo, tentei colocar minha gravata. Infelizmente, tendo usado um terno apenas algumas vezes no passado, eu não tinha ideia de como proceder. Eu olhei para a web, mas era mais fácil falar do que fazer. Dane-se essa porcaria, se ao menos eles me deixassem levar a camisa havaiana. Por fim, frustrado, joguei minha gravata no chão. Me arrependi de não ter levado a camisa havaiana. Teria sido muito mais fácil. Jim. De repente, minha porta tocou. Caminhando em direção à porta, abri-a e encontrei um pacote no chão. Ah, bem na hora. Meus olhos brilharam, o remetente era Melissa. Levando o pacote para o meu quarto e fechando a porta, rasguei o pacote. Ri. Abrindo o pacote e olhando seu conteúdo, minha mão congelou. Piscando algumas vezes para ter certeza de que não estava vendo errado, fiquei sem palavras. Você está falando sério? A poção estava lá bem. Havia apenas um problema. Foi o fato de que havia um adesivo brilhante com as palavras SW Pharmax ou gravadas nele. Aia! Beliscando o meio das minhas sobrancelhas, eu exalei. Você poderia pelo menos ter removido a etiqueta. Eu balancei minha cabeça. Melissa provavelmente se esqueceu de especificar isso para sua assistente quando lhe deu as ordens. Clique. Pegando meu telefone, tirei uma selfie. Fiz questão de enfatizar o adesivo ao lado da poção. Obrigado pela poção maravilhosa que você fez. Digitando algumas palavras de agradecimento, enviei a foto para Melissa. Serve bem. Por todos aqueles dias horríveis, já era hora de te fazer sofrer. Jim. De repente meu telefone tocou. Léo era o remetente. Hey, onde você está? Eu havia prometido a ele e a Prão que iria com eles. Pensando neles, um sorriso apareceu em meu rosto. Apesar do que aconteceu nos últimos dias, eles me trataram da mesma forma. Ao contrário dos outros, eles não tinham medo de mim. A partir daí, eu sabia que eles eram realmente bons amigos. Vem, vem. Tentando o meu melhor para consertar minha gravata, eu digitei de volta. Estamos esperando por você no piso inferior. Tudo bem, me dê 1 minuto, eu estarei aí. Placa. Me olhando mais uma vez no espelho, apaguei a luz e desci as escadas. Era hora de começar o banquete. Capítulo 203, o banquete 1. Boa aparência Ren. Afiado. Com a gravata ainda torta, fui em direção ao saguão do edifício Manticore. Com eu, Léo e Prão indo 1 hora antes dos outros, o saguão do prédio estava relativamente deserto. Era evidente que todos ainda estavam ocupados se arrumando para esta noite. Não posso dizer o mesmo sobre vocês embora. Puxando a lateral da gola, dei uma olhada em Léo e Prão e balancei a cabeça.
O terno de Léo era grande demais para ele, e o terno de Prão era um pouco apertado demais para ele. Eles pareciam ridículos. Tem certeza que vocês não trocaram de terno? Se eles trocassem de terno, provavelmente pareceriam normais. Os sorrisos de Léo e Prão congelaram instantaneamente. Seus rostos ficaram vermelhos. Diz o cara que nem sabe colocar a gravata. Você. É isso que você diz depois de cumprimentá-lo? Enganchando meus braços em torno deles, eu ri. Haha, estou brincando, vamos pegar um táxi. A viagem vai demorar um pouco. Asterisco. O banquete não foi realizado na academia. Na verdade, estava localizado em um estabelecimento privado separado, bem longe da academia. Le Manoir Vert. Os proprietários do estabelecimento eram descendentes de franceses e, naturalmente, tinham um ambiente francês por causa disso. O estabelecimento era bastante popular, já que a maioria dos indivíduos ricos da cidade de Ashton conhecia seu nome. Obrigado. Clank. Saindo do táxi, com Léo e Prão a reboque, fomos em direção à mansão. Observando a mansão de longe, eu murmurei. Finalmente chegamos. Depois de 30 minutos, finalmente chegamos ao nosso destino. Situada no centro de uma pequena colina, a mansão parecia espetacular. Construída com tijolos de cor branca, o visual da casa complementava perfeitamente o verde que a cercava. As janelas altas e retangulares ao lado da casa adicionavam uma aparência elegante e sofisticada à mansão. No telhado da mansão havia um alto telhado inclinado azul escuro que era bem inclinado. Droga, isso é mais chique do que eu esperava. Recuperando-se de seu estupor, Léo exclamou. Concordo. Sim, eu concordo. Que tal entrarmos? Eu sugeri, ao que Léo e Prão responderam com um aceno de cabeça. Mais uma vez ajeitando minha gola, caminhei em direção à entrada da mansão. Por despeito, pelo que eu havia dito antes, Léo e Prão não me ajudaram a consertar minha gravata. Bastardos mesquinhos. Ingresso por favor. Em frente à mansão, fomos parados por um guarda-costas alto vestido de preto. Ele tinha um forte sotaque francês. Aqui você vai. Aqui. Pegando nossos telefones, mostramos nossos ingressos aos guardas. Examinando nossas passagens, o guarda acenou com a cabeça e nos deixou entrar. Com um sorriso, ele nos deu as boas-vindas. Bem-vindo ao Le Manoir Vert, esperamos que tenha uma boa estadia. Obrigado. Obrigado. Agradecendo ao guarda, entramos na mansão e percorremos um longo e amplo corredor. Enquanto caminhávamos pelo corredor, um cheiro gostoso de lavanda invadiu minhas narinas. Logo depois, ouvimos o som de conversas ao longe. Acho que não fomos os únicos que decidiram vir mais cedo. Virando o corredor à direita, chegamos a um grande salão iluminado por um enorme lustre dourado pendurado no teto. Uau, eu gosto do ambiente deste lugar. Léo e Prão olharam surpresos para o corredor. Era evidente que eles nunca haviam frequentado tais lugares antes. Eu também era o mesmo. Recuperando-nos de nosso leve estupor, entramos juntos. O interior do salão era tão lindo quanto o exterior. Uma peça clássica calmante fluiu lindamente, enquanto cada decoração era delicada e elegante. É Mozart. Reconheci instantaneamente a peça que estava sendo tocada. Marcha Turca de Mozart. Sendo eu um fanático por música clássica, eu naturalmente sabia o que eles estavam tocando. Você sabe quem é Léo? Não faço ideia, nunca ouvi falar desse cara antes. Nenhuma palavra saiu da minha boca. Eu estava tendo dúvidas. Talvez eu não devesse ter feito amizade com eles. Oh, olha, aquele não é o professor Rombose? O professor Thibault também está aqui. Apontando para o final do corredor, Léo exclamou. Do outro lado do corredor, o professor Rombose conversava com o professor Thibault.
Ambos tinham um copo de prosecco na mão. São eles. Apertei os olhos. Eu naturalmente reconheci os dois. O professor Rombolzi foi o cara que ficou me importunando no início do ano com relação à teoria do envenenamento por mana. Com relação a isso, depois que eu contei a teoria a ele não me importunou novamente. Ele estava ocupado pesquisando. Ele deve estar perto agora, não? Passado quase um ano, em breve ele poderá comprovar a teoria que apresentei. Isso causaria bastante aborrecimento. Fiz uma anotação mental para mim mesmo. Tenho que dizer a ele para não incluir meu nome na tese final. Tirando meus olhos do professor Rombolzi, meus olhos logo pararam no professor Thibault. Meus olhos ficaram frios. Ele era uma das pessoas que eu tinha que cuidar hoje. Isso porque ele teve um papel importante no incidente de hoje. O que devemos fazer agora? Ainda estamos um pouco adiantado. Olhando para mim, Léo perguntou. Saindo disso, levantei meu relógio e olhei para as horas, 18h15. Então me virei. Tenho que ir ao banheiro, volto em 1 minuto. Tudo bem. Não se apresse, vamos experimentar alguns aperitivos enquanto estamos nisso. Vá em frente, volto em 10. Asterisco. Distanciando-me de Léo e Prão, subi as escadas e levei ao banheiro do segundo andar. De qualquer forma, hoje meu trabalho foi simples. Verifique se tudo estava progredindo como estava na história. Eu queria ver a extensão que minhas ações tinham na trama. Independentemente disso, mesmo que a história estivesse progredindo como deveria, eu pretendia interferir um pouco. A razão era simples. Pela primeira vez no romance, os vilões apareceriam. O plano deles era matar alguns dos alunos transferidos. Sendo a Loca responsável por organizar a festa, naturalmente eles teriam parte da culpa pelo ocorrido. Era isso que os vilões queriam. Eles queriam criar conflitos entre as 4 grandes academias e a fechadura. Na história, os vilões quase conseguiram. Infelizmente, alguém conhecido como Kevin existiu. Com sua armadura de enredo e Halo de protagonista, ele rapidamente frustrou seus planos e resolveu a situação. Isso era o que deveria acontecer. Minha interferência deve tornar a vida dele um pouco mais fácil. O incidente será o mesmo do romance? Eu não tinha certeza. Em todo o caso. Se algo desse errado, eu ainda tinha o livro comigo. Qual é? Entrando no banheiro, 5 cubículos de madeira apareceram diante de mim. Depois de pensar um pouco, fui para o 5º. Como meu número favorito era 5, deveria estar naturalmente no 5º. Clank. Lá. Eu tinha razão. Abrindo a tampa do vaso sanitário, suspirei de alívio. Acho que ainda tenho alguma margem de manobra para trabalhar. 19 horas. O ar começou a esfriar enquanto o sol avançava lentamente em direção ao horizonte. O mundo passou a ser tingido da cor laranja. Um lustroso sedã preto estacionou diante da mansão e 2 indivíduos desceram. Emma e Kevin chegaram ao banquete. Totalmente adornados com roupas de festa, suas figuras perfeitas brilhavam intensamente. Eles instantaneamente atraem os olhos de todos os presentes. Depois de dias de insinuações contínuas e vendo que ela não ia a lugar nenhum, Emma optou por ser franca sobre isso e pediu a Kevin para acompanhá-la diretamente. Depois de ouvir seu raciocínio, Kevin naturalmente não recusou. Que lugar chique! Olhando para a mansão, a voz de Kevin carregava uma pitada de admiração. Eu já estive aqui antes. Jogando o cabelo para o lado, Emma deu uma rápida olhada na mansão. Ela não achou graça. Ah! Como é? É muito bom, o serviço deles não é tão ruim. Não é tão ruim? Já comi melhores. Emma acenou com a cabeça seriamente. Ela esteve aqui várias vezes no passado. Seu serviço foi muito bom.
No entanto, em comparação com outros lugares em que ela esteve, este lugar era apenas decente. E claro. Mais uma vez, Kevin se lembrou de como Emma era rica. Se esse ritmo estava bom, o que havia de bom em seus livros? Kevin queria saber. Devemos nós? Ok. Balançando a cabeça, Kevin ofereceu o braço. Emma sorriu de volta e não o recusou. Assim, sob a vigilância de todos, eles entraram na mansão. Jovem senhorita, chegamos. 10 minutos depois que Kevin e Emma chegaram, outro carro parou bem em frente à mansão. Usando um vestido preto brilhante, Amanda saiu do carro. Assim como Kevin e Emma, ela também atraiu a atenção de todos que estavam por perto. Nossa, ela é tão linda! Quem é ela? Clank. Ignorando os olhares, Amanda fechou a porta do carro. Ela estava acostumada com tanta atenção. Grito. De repente, outro carro parou ao lado de Amanda. Saindo do veículo, vestindo um vestido branco de uma peça, Melissa saiu do veículo. Ela atualmente não estava usando óculos. Fechando as portas do carro, ela murmurou com raiva. Espere até eu pegar um pedaço de você. Olhando para Amanda de pé ao lado dela, Melissa acenou com a cabeça. Amanda assentiu de volta. Segurando uma pequena bolsa branca, Melissa se dirigiu mal-humorada para o salão do evento. Ela parecia estar de mau humor. Olhando para a figura de Melissa que se afastava, Amanda pensou. Talvez alguém a tenha ofendido? Dentro do grande salão, 7h30. Em nossa academia, temos um curso de especialização pensado para facilitar a vida dos estudantes. Com uma taça de vinho na mão, Donna ouvia calmamente os professores das outras academias falarem. O salão estava lotado de alunos e professores vindos da Eclusa ou das 4 grandes academias. E assim, acreditamos que separar os cursos em períodos de tempo menores é melhor. Haha, isso parece eficaz. No entanto, no momento, Donna estava ouvindo a conversa de alguns professores vindos de outras academias. Eles estavam obviamente se gabando de suas academias. Mesmo assim, foi interessante para Donna. Ouvi-los discutir seu sistema educacional e como suas academias diferiam da Locke, interessou muito Donna. Apesar de ser rígida, Donna realmente se importava com seu trabalho. Ela naturalmente se esforçou para se tornar uma professora melhor. Essas conversas foram úteis para ela. Especialmente porque os que falavam eram professores experientes que estavam nisso há anos. Com licença, senhorita Longbear, peço desculpas. De todas as pessoas presentes no banquete, Donna era a mais jovem. Além dela, havia apenas alguns poucos anos mais velhos que ela. Naturalmente, atraídos por sua beleza, muitos dos professores mais jovens tentaram puxar conversa com ela. Com sua beleza e fama, quem não gostaria de estar com uma garota assim? Acostumada com isso, Donna apenas os afastou com um sorriso. Bastou um sorriso calmo. Depois disso, todos os seus perseguidores, como se estivessem em transe, voltaram calmamente de onde vieram. H.U. O que aconteceu? O que eu estava fazendo? 1 minuto depois, eles saíam dali e se encontravam sem nenhuma lembrança do que havia acontecido momentos antes. Depois de se livrar de outra das pessoas que tentaram flertar com ela, Donna de repente franziu a testa. Estranho. Geralmente, uma vez que alguém atinge o nível S, seus sentidos se tornam muito mais fortes. Eles eram naturalmente muito mais sensíveis às flutuações de energia. Contanto que não fosse muito longe, eles podiam sentir. Isso era especialmente verdadeiro para alguém como Donna, que era a pessoa mais forte presente no local. Neste momento, os sentidos de Donna lhe disseram que algo estava acontecendo no andar superior da mansão. Desculpe-me 1 minuto, vou verificar uma coisa. Sem pensar 2 vezes, ela se desculpou.
Com as sobrancelhas franzidas, ela decidiu investigar. Capítulo 204 Um banquete 2 Le Manoir Verte, terceiro andar. Seguindo em frente, Donna sentiu o fio de energia que permanecia no ar tornar-se mais espesso. Suas sobrancelhas estavam totalmente unidas. Este deve ser o lugar. Donna parou na frente de uma sala. Foi daí que ela sentiu que o fio de energia estava vindo. Besteira. De repente, Donna arregalou os olhos. Bam! Sem pensar duas vezes, ela arrombou a porta. Depois que ela chegou perto o suficiente, ela entendeu o que significava o fio de energia. Um portal. Alguém estava tentando abrir um portal. Eu sabia que algo estava estranho. Apenas demônios e vilões poderiam fazer tais portais. Mesmo entre os vilões, era preciso ser contratado por um demônio poderoso para fazer isso. Oh! Parece que você me encontrou. Do outro lado da sala, um indivíduo magro com bochechas encovadas se levantou. Atrás dele, um portal preto translúcido apareceu. Já faz um tempo, bruxa de calamidade Donna Longbear. Edmund. O rosto de Donna ficou complicado. Edmund Rice, rank 198 do ranking de vilões. Um ex-colega de Donna. Sua impressão dele era fraca. Ele era um solitário. Ele nunca interagiu com os outros. Naturalmente, por causa disso, ela não sabia muito sobre ele. Tudo o que ela sabia era que um dia ele havia desaparecido e reapareceu como um notório vilão alguns anos depois. Ceifador enlouquecido. Esse era o apelido dele. O que aconteceu com você? Por que você acabou desse jeito? Ah, bem, merdas acontecem, você sabe. Edmundo encolheu os ombros. Olhando para Donna, ele sorriu. Quanto tempo se passou desde a última vez que nos vimos? 5 anos? 7 anos? Faz tanto tempo. Vou te dar um aviso, pare o que estiver fazendo, senão... Vim. Um chicote preto apareceu de repente na mão de Donna. Seus olhos cor de ametista se iluminaram. É tarde demais, eu já terminei. Edmundo sorriu. 2 adagas apareceram em suas mãos. Sem perder tempo, ele atacou Donna. Caixa. Você. Como uma cobra, o chicote de Donna voou de repente foi na direção de Edmund. Ao mesmo tempo, seus olhos se iluminaram ainda mais. É inútil. Clank. Cruzando suas 2 adagas em uma posição X, o chicote de Donna e as adagas de Edmund se chocaram. O som alto de metal se chocando ressoou por todo o lugar. Dando um passo para trás, Edmund fechou os olhos. Não importa o quanto você tente, você não será capaz de me tentar com sua arte. Contanto que ele não olhasse nos olhos de Donna, a arte de Donna não seria capaz de afetá-lo. Vamos ver quanto tempo você consegue manter esse ato. Enfurecido, o chicote de Donna golpeou repetidamente. Cada vez que seu chicote colidia com a adaga de Edmund, faíscas tremulavam. Clank! Clank! Assim, sem o conhecimento de ninguém, uma luta entre indivíduos classificados começou no 3º andar. De volta ao salão principal. Ei, voltei. Peguei uma hortelã e comi. Depois disso, acenei para Léo e Prão à distância. Ren, por que você demorou tanto? O que você quer dizer? Você sumiu por 1 hora. Girando o pulso, Léo consultou o relógio e respondeu. Ah, na verdade eu estava perdido, acabei no banheiro de cima. Depois disso, peguei um número 2. Cocei a nuca. Com toda a justiça, cuidar do negócio levou muito mais tempo do que eu esperava. Cara, tem uma placa de banheiro ali. Opa! Seriamente. Chega disso, o que vocês têm feito nesse meio tempo? Mudando a conversa, olhei para os pratos em suas mãos.
Estava cheio de todos os tipos de comida deliciosa. Definitivamente preciso experimentar esses. Nada demais, temos falado sobre os intercambistas. Ah, e quanto a eles? Depois de pesquisar cada um deles, tive uma ideia geral de quase todos os intercambistas. Estamos apenas falando sobre quem devemos procurar no torneio. Oh! Quem chamou sua atenção? Até agora, os gêmeos Lenfal da Academia Ludwig, John Berson da Academia Cus, Eleonore Grey da Academia Vellon e, por último, Aaron Rinestone da Academia Theodora. Refletindo um pouco, Pron respondeu. Pelo que ele podia dizer, aqueles eram os invejosos mais bem classificados de cada academia. Você está certo. Eu balancei a cabeça. Essas eram de fato as pessoas que eles deveriam procurar no torneio interacademia. Eles eram os indivíduos mais destacados das outras academias, com Aaron da Academia Theodora sendo o vilão daquele arco. Não me interpretem mal, ele não era um vilão no sentido literal, mas era o antagonista. No romance, ele deu a Kevin uma corrida pelo seu dinheiro. Em termos de força, ele era mais forte que Jin. Ele não parece estar aqui. Além deles, havia outro indivíduo que as pessoas tinham que cuidar. Infelizmente, ele não compareceu ao banquete. Ren, aí está você. De repente, ouvi uma voz nítida à distância. Instantaneamente tive uma premonição sinistra. Melissa? Por que você está falando comigo? Oh, não seja bobo, Ren. Como seu parceiro de negócios, naturalmente tenho que dizer olá para você. Melissa acenou com a mão. Um sorriso doce apareceu em seu rosto. Espere o que você está fazendo. Agindo coquetemente, Melissa puxou meu pulso e me arrastou para longe de Léo e Prão. Arrepios percorreram minha espinha. Lembro-me de Melissa agindo assim uma vez no romance. Não é bom. Sem hesitar, tentei fugir. Infelizmente para você Melissa, eu já tenho planos, Léo, Prão deixa. No momento em que me virei, Léo e Prão já tinham ido embora. Mais uma vez, eles me traíram. Que planos? Eu massageei minha testa. Vou me lembrar disso. Que tal eu consertar isso para você? Vendo minha gravata torta, Melissa se ofereceu para consertá-la. Recusei instantaneamente. Eu normalmente teria dito sim, mas seu sorriso não parece RKHHH. Antes que eu pudesse terminar de falar, Melissa agarrou minha gravata e apertou. Eu bati na mão dela. KHH Melissa, isso é um pouco apertado demais. Tudo bem, deixe comigo. Acredite em mim, eu sei dar nó em gravata. Melissa riu. Seu sorriso tornou-se ainda mais doce. Para mim, parecia o sorriso de um demônio. Ao mesmo tempo, não muito longe de onde Ren estava. Com uma taça de vinho nas mãos, Emma, Amanda e Kevin conversavam entre si. Pelo que me lembro, se formos para Escu. De vez em quando, algumas pessoas tentavam participar da conversa, interrompendo-as. Sempre que isso acontecia, Emma respondia com um olhar furioso. Não está vendo que estamos conversando? Desculpe. Quantos são? Kevin olhou para Emma. Essa foi a quarta pessoa que se aproximou deles. Mais especificamente Amanda. 4. Batendo o pé no chão, Emma levantou amargamente 4 dedos. Ela então olhou para Amanda que estava ao lado dela. Amanda, você deveria ter feito algo parecido comigo. O que você quer dizer? Você deveria ter alguém para acompanhá-lo. Emma apontou para Kevin. Com ele ali, ninguém ousava se aproximar dela. Infelizmente, Amanda estava sozinha. Naturalmente, muitas pessoas tentaram abordá-la. Mas quem? Eu não sei, Jin, e não, provavelmente não ele, e o Ren.
Os olhos de Emma se iluminaram. Ren. Sim, ele daria um ótimo acompanhante. Embora ela odiasse admitir, ele poderia ter sido um ótimo acompanhante. Embora ele não fosse tão bonito quanto Kevin, com sua fama atual, ele teria sido um bom impedimento para os outros. Na verdade, onde ele está, e ó. Pensando em uma ideia brilhante, ela olhou ao redor do corredor. De repente, seus olhos se abriram amplamente. Ela então apontou para a distância. Não são Ren e Melissa? O que onde? Lá. Olhando na direção para onde Emma apontava, Kevin logo avistou Ren. Ele e Melissa estavam muito próximos um do outro. Eles pareciam muito próximos. Na verdade, parecia que Melissa estava ajudando Ren a colocar a gravata. Desde quando Ren e Melissa estão tão próximos? Ele talvez esteja acompanhando Melissa? Mas eu nunca vi Melissa sorrir assim. Emma murmurou. Ela ficou surpresa, ela nunca tinha visto Melissa sorrir assim antes. Originalmente, Emma tinha pensado que Melissa odiava Ren com paixão e mais de como as coisas pareciam, não parecia ser o caso. A menos que Melissa estava fingindo. Olhando para Emma, Kevin queria dizer alguma coisa. No final, ele optou por não fazê-lo. Depois de observar com mais atenção, para ele, parecia que Melissa estava estrangulando Ren. Pela maneira como seu rosto estava ficando vermelho, parecia ser esse o caso. Aia, e eu não sei. Não sou bom em julgar esse tipo de coisa. Ele balançou sua cabeça. Talvez seu julgamento estivesse errado. Ele não era muito bom nesse tipo de coisa. Por outro lado, olhando para a cena à distância, as sobrancelhas de Amanda franziram por uma fração de segundo. Ele veio tão rápido que foi. Observando Ren e Melissa interagindo à distância, por um breve segundo, Amanda sentiu uma sensação de desconforto. O que aconteceu? Devido à rapidez com que vinha e desaparecia, Amanda não conseguia entender o que sentia. Depois de um tempo, ela balançou a cabeça. Talvez a sensação de desconforto seja por causa de todas as pessoas que estão se aproximando de mim? Essa era a única explicação plausível em que Amanda conseguia pensar. Maldita bruxa! Depois de me libertar das garras de Melissa, fui em direção à seção de bebidas. Eu precisava de um pouco de vinho. Minha gravata estava pior do que antes. Se tentar ajudar, pelo menos ajude. Felizmente, por ser um espaço público, Melissa não exagerou. Depois de arruinar ainda mais minha gravata, ela saiu imediatamente. Eu definitivamente vou trazê-la de volta por isso. Fiz uma anotação mental para mim mesmo. Girando meu pulso, eu verifiquei meu relógio. Minha sobrancelha logo levantou. Acho que já é hora do evento principal começar. Depois de verificar meu livro, eu sabia a hora aproximada de quando o evento estava prestes a começar. Deve começar a qualquer segundo agora. Bem na hora. Acabou um hífen. Uma grande explosão ressoou pelo espaço e a mansão tremeu. Gritos assustados ecoaram pela mansão. Quando a poeira baixou, a figura de Donna apareceu. Em sua mão, um longo chicote preto tocou suavemente o chão de madeira. Seus olhos no momento brilharam intensamente enquanto seu corpo pulsava em um tom roxo. Diante dela, estava um indivíduo esguio cujas bochechas estavam encovadas. Ele parecia desnutrido. Eu o reconheci instantaneamente. Ranking de Heróis 198, Edmund Rice, o ceifeiro enlouquecido. Ele parecia exatamente como eu o havia descrito no romance. Basicamente, como um adulto faminto e desnutrido com olhos fundos e maçãs do rosto. Meio assustador. De repente, Edmund gritou. Agora! Pouco antes da explosão ressoar, em um canto bastante discreto do corredor, o professor Thibault olhou calmamente para o relógio. Deve ser em breve.
Acabou um hífen. De repente, uma explosão soou à distância e poeira e detritos se espalharam por toda parte. Envolvendo seu corpo havia uma fina membrana transparente. O professor Thibault ficou tenso. Era quase a vez dele. A poeira baixou e as feições dos dois indivíduos foram reveladas. Sorrindo amplamente, Edmund gritou: "Agora!" Do nada, o professor Thibault sorrateiramente pegou um controle remoto. Sem hesitar, ele apertou o botão. Clique. Segundos se passaram e nada aconteceu. O que está acontecendo? Não. Tocar. Tocar. Sem nada acontecendo, o professor Thibault franziu a testa. Seu coração disparou. Talvez tenha funcionado mal? Isso não pode estar acontecendo. O professor Thibault virou o dispositivo de cabeça para baixo e bateu na parte de trás repetidamente. Depois de um tempo, ele tentou novamente. Os resultados foram os mesmos. Nada aconteceu. Droga, trabalho. Desesperado, o professor Thibault bateu repetidamente na parte de trás do controlador. Se o plano falhasse, ele estava perdido. Ao longe, um jovem de olhos azuis profundos girava vagarosamente a taça de vinho em sua mão. Esse alguém, Rendover, tinha um leve sorriso no rosto. Olhando com pena para a figura em pânico do professor Thibault à distância, Ren brincava vagarosamente com uma pequena esfera metálica em sua mão. Oh meu, o dispositivo não funciona. Eu me pergunto o que aconteceu. Ele não tinha ideia. Não que isso tivesse algo a ver com ele. Capítulo 205, O Banquete 3. Boon. Quando a poeira baixou e as feições de Dona e Edmund foram reveladas para todos verem, o silêncio reinou sobre os arredores. O silêncio durou pouco, pois a voz rouca de Edmund ecoou pelo espaço. Agora. Infelizmente, segundos depois que sua voz ressoou, nada aconteceu. A confusão se espalhou entre os convidados dentro do salão. O que está acontecendo? O que aconteceu? Não é a senhorita Longbear? Quem é o outro cara? Olhando ao seu redor, os olhos de Dona eram penetrantes. Voltando sua atenção para Edmund, um leve sorriso apareceu em seus lábios. Parece que o que você estava planejando não funcionou. O rosto de Edmund era inexpressivo. Pelo canto dos olhos, ele viu a expressão de pânico de Thibault. Instantaneamente, ele soube que algo estava errado. Aquele é Edmund Rice. Vilão rank 198. Reconhecendo Edmund, um aluno gritou bem alto. Depois disso, a atmosfera anterior um tanto calma ficou tensa. O que? O que nós fazemos? Ah, eu não quero morrer. Vários alunos empalideceram de medo, enquanto outros tremeram completamente. Apesar da tentativa dos professores de acalmar seus alunos, mais e mais alunos estavam começando a entrar em pânico. Deve-se notar que havia muito menos professores do que alunos. Calma, pessoal. Não se esqueçam de quem vocês são. Percebendo que a situação estava saindo do controle, com os olhos brilhando, Dona gritou. Ao ouvir a voz dela, como se fosse um traço, todos se acalmaram instantaneamente. Isso mesmo. Quem eram eles? Eles eram os alunos orgulhosos das melhores academias do mundo. A primeira coisa que aprenderam na academia foi que sempre tinham que manter a cabeça fria. O pânico não ajudou ninguém. Momentos depois, todos finalmente se acalmaram completamente. Uma expressão solene apareceu no rosto de todos. No momento, estamos sob ataque. Peguem suas armas e vigiem os arredores. Satisfeita com o resultado, com os olhos fixos em Edmund, ela continuou. Viem. Sem ser dito o que fazer, todos instantaneamente brandiram suas armas e olharam cautelosamente para os arredores. Brilhantemente feito. Olhando para a Dona, Edmund complementou.
Por ter acalmado a todos em questão de segundos, Edmundo ficou impressionado. Eu sugiro que você desista. Com as sobrancelhas franzidas, Dona permaneceu fixa em Edmund. Ela não podia atacar descuidadamente. Ela estava atualmente cercada por estudantes. Dado seu poder, os tremores secundários do ataque dela e de Edmund poderiam levar os alunos a se machucarem. Felizmente, por algum golpe de sorte, os planos de Edmund pareciam ter falhado. Se não, Dona não poderia imaginar como seria a situação. Ela precisava ganhar tempo. Pelo menos não até que os outros professores separassem os alunos e verificassem o perímetro. Ela não era o único indivíduo classificado presente. Contanto que nada de inesperado acontecesse, eles seriam capazes de resolver rapidamente esse problema. Acho que vamos nos contentar com o que temos. Vendo que as coisas não iam bem, Edmund guardou as adagas. Edmund sorriu, subsequentemente seu corpo tremeu. De repente, as luzes do salão piscaram e sua figura se fundiu com a escuridão. Acho que vou ter que iniciar o plano B. Não, você não sabe. Com toda a atenção em Edmund o tempo todo, assim que ele se mexeu, ela se mexeu. Erguendo a mão, como um raio, seu chicote apareceu no local onde ele estava. Olhando para o chicote que se aproximava, Edmund sorriu. Passando por seu corpo, a ponta do chicote pousou no local onde ele estava. Caixa. O estalo alto do chicote ressoou pelo corredor. O piso de madeira se partiu. Sorrindo, a voz de Edmund continha um traço de pena. É realmente lamentável que as coisas não tenham funcionado como eu havia imaginado originalmente. Percebendo que seu ataque havia falhado, Dona praguejou. Caramba! Embora Edmund fosse mais fraco que ela, ele era conhecido por sua habilidade de se fundir com as sombras. Por um curto período de tempo, ele também poderia tornar seu corpo imune a ataques físicos. Assim como agora. Foi por isso que, apesar do fato de que eles estavam lutando por um bom tempo lá em cima, ela ainda não podia machucá-lo. Ele era o contador perfeito para ela. Badrão escorregadio. Sua capacidade de escapar de situações difíceis foi a razão pela qual ele foi colocado tão alto no ranking. Caso contrário, ele pode nem ter chegado ao ranking. K.A. No exato momento em que o chicote de Dona atingiu o chão e o corpo de Edmund desapareceu, o salão tremeu e as janelas do prédio quebraram. Colidir. Colidir. Inúmeras figuras negras emanando uma forte energia apareceram. Vilões. Estamos sob ataque. Sentindo a mana errática que estava misturada com uma pitada de demoníaca emanando dos corpos das figuras, todos foram instantaneamente capazes de dizer quem eram. Eles eram vilões. Tum! Tum! Pousando no chão, várias figuras apareceram no salão principal da mansão. Se não fosse pela sugestão de energia demoníaca persistente em seus corpos, ninguém seria capaz de diferenciá-los das pessoas comuns. Saindo, estava um vilão de aparência caucasiana. Segurando uma adaga, ele sorriu loucamente. Infelizmente para vocês, recebemos ordens para matar todos vocês, então. Eles deveriam aparecer quando todos estivessem em pânico, mas como o plano falhou, eles só puderam atacar diretamente. Mesmo que uma parte de seu plano fosse frustrada, seus objetivos não mudavam. Mate os estudantes transferidos. Ataque. Todo mundo, prepare-se para revidar. Colocando-se na frente dos alunos, os professores brandiam suas armas. Tons de cores diferentes emanavam de seus corpos. Agrupem-se e cubram as costas uns dos outros. Eles estão vindo. Mantenha-se firme. Boom! Logo explosões ecoaram pelo prédio, enquanto muitas cores diferentes piscavam no corredor. A luta havia começado oficialmente. Enquanto isso, na seção de bebidas do salão. Clank! Clank! Com as lutas acontecendo ao meu redor, eu provavelmente era o único que ainda estava relaxando no canto do corredor.
Talvez fosse por causa do caos, mas ninguém me notou. Eu sabia que isso não duraria muito. Eu acabaria sendo descoberto. Oh! De repente, com o canto dos olhos, avistei o professor Thibault tentando escapar do corredor. Eu rapidamente bebi a bebida na minha mão. Ah! Bem, parece que é a minha vez de me mexer. Com o professor Thibault falhando no único emprego que tinha, era natural que ele fugisse. O Monolith certamente enviaria alguém para cuidar dele devido ao seu fracasso. Apesar de seus méritos, o professor Thibault não era alguém muito importante. Sua força era apenas de patente e os agentes e gerentes podiam ser facilmente substituídos. Thibault sabia disso e, portanto, por que ele fugiu? Infelizmente para ele, ele tinha algo que eu queria. E enviado. Colocando a taça de vinho vazia na mesa, peguei meu telefone e enviei uma mensagem rápida para Kevin. Acho que já era a hora de pegar o rato. Jato. Extraindo sua espada do corpo de um vilão, o rosto de Kevin estava frio. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia que, no momento, tinha que fazer o possível para aliviar a pressão dos professores. Especialmente porque a maioria dos professores mais fortes estava fora do local lutando contra os vilões mais fortes. Ah! Dando um passo para o lado, Kevin evitou por pouco uma lâmina que se aproximava. Com um golpe suave, Kevin traçou sua espada para cima e o sangue se espalhou por toda parte. Jato. Seus olhos frios e vermelhos complementavam brilhantemente o sangue que se derramava no ar. Sem perder tempo, ele se moveu em direção a outro vilão próximo a ele. Uma tonalidade vermelha envolveu sua espada. Erguendo sua espada, ele se preparou para cortar. Xiin. De repente, antes que a espada de Kevin pudesse perfurar as costas do vilão, uma sombra apareceu rapidamente. Depois disso, o vilão que Kevin tinha como alvo desmoronou. Tum! Aparecendo em cima do cadáver do vilão estava um jovem pálido. O jovem tinha olhos azuis brilhantes e longos cabelos negros que caíam em cascata até os ombros. Ele tinha um ar de elegância sobre ele. Olhando para Kevin, o canto de seus lábios puxados para cima. Ele, muito lento. Kevin franziu a testa. Tendo um vislumbre do jovem diante dele, ele murmurou, Aaron Rinestone. Na carne. Dando uma olhada em Kevin diante dele e olhando para o cadáver no chão, Aaron observou calmamente a figura de Kevin. Depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça. Então você é o Kevin, hein? Só isso, então. Sviis. Antes que Kevin pudesse responder, a figura de Aaron desapareceu. Como esperado. Ele tinha ouvido falar um pouco sobre Aaron Rinestone antes. Isso era natural, nas notícias seu nome costumava sair muito. Muitas vezes, os dois eram comparados um ao outro. Kevin nunca prestou atenção nele, pois não se importava com essas coisas. Ele se lembrava de Emma falando sobre ele no passado. Com seu pai sendo uma figura importante, ela o conheceu naturalmente. Pelo que ouviu dela, ele era muito arrogante e parece que ela não gosta muito dele. Bastardo de duas caras. Foi como ela o apelidou. Observando-o em primeira mão, parece que o que Emma disse era verdade. Xiin. De repente, Kevin se abaixou. Uma lâmina fria perfurou o ar. Torcendo o corpo, segurando a espada como se fosse uma adaga, Kevin golpeou atrás dele. Jato. O sangue espirrou por toda parte e um corpo caiu. Fechando os olhos, Kevin limpou um pouco do sangue que havia espirrado em seu rosto e se levantou. Virando-se, a atenção de Kevin foi atraída para a distância, onde ele avistou duas estrias prateadas ceifando as vidas de alguns dos vilões mais fracos. Quem é aquele? Apertando os olhos, Kevin foi capaz de ver dois indivíduos movendo-se um ao redor do outro colhendo a vida dos vilões próximos a eles. A maneira como eles se moviam perfeitamente sincronizados um com o outro.
Se não fosse pelo sangue derramado no ar, alguém poderia facilmente confundir o que estava fazendo com uma performance. Ah, entendo, eles devem ser os gêmeos Lenfal. Depois de olhar mais de perto, Kevin os reconheceu instantaneamente. Com seus cabelos cor de platina, não foi tão difícil para ele reconhecê-los. Kevin. De repente, alguém chamou seu nome. Kevin olhou para onde a voz veio. Emma? Aya, e finalmente te encontrei. No momento, apesar do vestido de Emma ainda estar perfeitamente bem, o cabelo de Emma estava desgrenhado e sua respiração ofegante. Parece que ela teve um tempo difícil. O que está errado? Recuperando o fôlego, Emma disse, Vaia, e vamos ficar juntos. Eu não acho que posso fazer isso sozinha. Claro. Kevin naturalmente não recusou. Com alguém vigiando suas costas, ele poderia agir com mais liberdade. Jim. De repente, o relógio de Kevin vibrou. Era Ren. Segundo andar da mansão, deve haver um vilão classificado ali configurando um portal. Se você não quer que as pessoas morram, mate-o. Lendo a mensagem, Kevin franziu a testa. Ele rapidamente digitou de volta. E você? Tem outras coisas para fazer, vejo você mais tarde. Ah, certo, certifique-se de trazer Dona com você. Dona. Sim, diga a ela que Edmund está lá. Tudo bem, eu realmente tenho que ir agora. Quem era aquele? Um suspiro escapou dos lábios de Kevin. Ele então começou a balançar a cabeça. Ah, nada, e vamos. Onde? Olhando para cima, ele respondeu. Para o segundo andar. Por quê? Apenas me acompanhe. Embora Kevin tivesse muitas perguntas, dada a situação, ele sabia que agora não era o momento. Seguindo as instruções de Ren, ele rapidamente se moveu para onde Dona estava. Eu espero que você esteja certo.